como evangelista na Suécia. Recebeu o batismo com o Espírito Santo em novembro de 1909, numa conferência em Chicago. Quando Daniel Berg recebeu o batismo? Em setembro de 1909. E Gunnar Wingren? Em novembro de 1909. Veja bem, irmãos, Gunnar Wingren e Daniel Berg receberam o batismo com o Espírito Santo, e no ato do Senhor batizá-los com o Espírito Santo, havia um propósito do Senhor para a vida deles. Como que eles iam pregar uma doutrina renovada? Eu não quero dizer nova doutrina, eu quero dizer uma doutrina que foi renovada, que eles conheceram na Suécia. Como que eles iam pregar esta doutrina renovada no nosso país, se eles não tivessem experiência de serem batizados com o Espírito Santo? Como que eles iam pregar o Pentecostes e não mais a igreja que andava no tradicionalismo, que se continuasse a igreja física e não espiritual? Porque essa ninguém toca. Porque o Senhor Jesus disse: contra a minha igreja ninguém prevalecerá. A igreja espiritual, contra ela ninguém prevalece. Mas contra essa igreja aqui, física, entendo o que eu estou dizendo, contra esse templo aqui, contra a todos nós que estamos aqui dentro, como igreja física, como organização física neste mundo, até a justiça. Se não pagarmos o morte aqui dessa igreja, nos tira daqui. Tira ou não tira, irmão? Nos tira daqui. É só deixar de pagar as contas para ver. Agora, a igreja espiritual do Senhor Jesus é a igreja dentro da igreja. Jesus vai voltar e vai buscar a igreja dentro da igreja. Agora, a pergunta tem que ser: eu sou a igreja? Eu estou incluído na igreja que o Senhor Jesus vai buscar? Eu sou a igreja espiritual? Como que eles iam pregar uma doutrina da qual eles não tinham conhecimento na prática? E Deus então batiza Daniel Berg, Deus então batiza Gunnar Wingren, e eles foram cheios do Espírito Santo e receberam a revelação através da profecia e foram para o Brasil. Amém? Pregar essa nova. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no verso 15 a 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né? Verso 15 a 18. 15 a 18. Todos encontraram? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias, aquele que o Senhor mandou ele ir, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: preste atenção nesse texto: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Qual o caminho que Paulo vinha? Para Damasco. Ele estava indo para Damasco. Ele foi surpreendido pela presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele estava indo para perseguir a igreja. Então o Senhor Jesus aparece a ele, e a Bíblia nos relata que uma forte e grande luz, não é? O cegou, ele ficou sem visão, e uma voz bradou do céu e falou para ele: por que me persegues? Jesus disse a Paulo, que até então aqui no texto é Saulo, porque o Senhor trocou o nome dele: por que me persegues? E Paulo, com temor, porque era conhecedor da lei, era conhecedor da palavra de Deus, mas não conseguia entendê-la ao ponto de se converter ao Evangelho,
caiu-se em temor e fez aquilo que o Senhor mandou. Mas o Senhor desperta um outro vaso, Ananias, e pede para Ananias ir ter com Paulo. Então Ananias chega e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do quê? Do Espírito Santo. O movimento pentecostal iniciado por Paulo, que depois que depois o imperialismo e a igreja romana, a igreja católica tentou sufocar, esse movimento pentecostal começou com a presença de uma maneira muito grande na vida de Paulo, porque Paulo é o maior dos evangelistas, sim ou não? E daí diz assim: para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi o quê? Levantando-se foi o quê, irmãos? Batizado. A pergunta minha para você é o seguinte: Paulo foi batizado nas águas quando ele levantou? Ah, não? Ele foi batizado com o quê? Com o Espírito Santo. O maior movimento pentecostal do mundo, ou seja, a pregação do maior movimento pentecostal do mundo, começa na vida de um homem que estava até então cego. Ananias chega, ora por ele, por divina revelação Deus manda que Ananias vá naquela casa. Ananias chega, ora por ele e diz: irmão, sabe, o Jesus que te apareceu no caminho do qual tu vinhas, pede para mim orar por você. Então quando Ananias ora por Paulo, e aqui no texto nós podemos observar, e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já tinha descido, o Espírito Santo já estava operando no meio da igreja, o Espírito Santo já estava na vida dos irmãos, mas Paulo não tinha o Espírito Santo. Então ele foi cheio do Espírito Santo. Agora, nós temos que saber diferenciar as coisas aqui. Que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ele foi cheio do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não significa que quem não é batizado não é cheio. Se você estiver andando mediante a palavra do Senhor, se você estiver dando testemunho da sua vida, tanto interior quanto exterior, e se você estiver na palavra de Deus, você está cheio da presença de Deus. E se você está cheio da presença de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, e que se fez necessário na vida de Paulo para que ele pregasse com veemência a palavra de Deus. Paulo, quem sabe, desejou conhecer, porque ele era um homem estudado, um homem culto. Ele sabia que as terras existentes daquele mundo antigo não eram aquelas tão somente que ele andou por elas. Ele sabia que existia um globo terrestre, ele sabia que existia mais terra, ele sabia que existia mais coisas. Paulo, quem sabe, desejou pregar no Ocidente, no extremo Ocidente. Paulo, quem sabe, desejou, talvez sabia, através dos estudos, que havia essa terra, porque eu creio, que havia os Estados Unidos, que até então não eram os Estados Unidos, mas que havia terra aqui do outro lado do continente espanhol, porque ele chegou até na Espanha. Com certeza ele sabia disso. E Paulo, então, para pregar a todas as nações das quais pregou, para fundar todas as igrejas que fundou, para espalhar o movimento pentecostal, ele foi cheio com o Espírito, mas também foi batizado com o Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Wing, nós vemos aqui que em 1909, um em setembro, outro em novembro, foram cheios já eram do Espírito Santo, mas foram batizados com o Espírito Santo. Então, culminou-se na oportunidade deles pregar ao Brasil. Amém? Amém. Os irmãos entenderam isso, essa parte?